cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Oi pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindas a mais um episódio do podcast Fé e Tulipas. Tô muito animada para hoje a gente estar conversando com o Dr. Frank Turek. Ele é um autor, palestrante e apologista americano e ele já escreveu vários livros, alguns dos quais a gente tem em português, por exemplo, o livro Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu. Ele também é ex-aviador da Marinha Americana, ele estudou no George Washington University e ele também já debateu ateus famosos e ele vai nos Estados Unidos palestrando em várias universidades seculares, trazendo a fé cristã. E hoje a gente vai estar tendo uma conversa maravilhosa. Ele vai nos dar argumentos para várias das objeções que vários ateus e céticos trazem e fica até o final porque tem uma pergunta muito importante que ele traz uma resposta maravilhosa sobre como que nós podemos estar compartilhando o evangelho com pessoas que são céticos, ateus. Com certeza você conhece pessoas que se encaixam nisso, então tenha certeza de ficar até o final para você saber como de verdade compartilhar o evangelho com essas pessoas. Então, muito obrigada, Dr. Turek, por estar aqui com a gente hoje. É uma grande alegria. Thank you so much, Dr. Turek, for being here with us today. Thank you for having me, Rebecca. Obrigado por me receber, Rebecca. It's my pleasure, é meu prazer. E antes da gente começar, você pode contar só um pouquinho sobre você mesmo e sobre o seu ministério de apologética? And for we to start, would you mind just telling us a little bit about yourself and your apologetics ministry? Yes, well, I came to faith through evidence, which is what apologetics is all about. Sim, eu me tornei cristão através de evidências, que é o centro do que é a apologética. And so when I had the opportunity to learn more about it after I served in the United States Navy, I moved to Charlotte, North Carolina to attend Southern Evangelical Seminary and learn from Dr. Norman Geisler. Sim, e então depois de um período em que eu servi a Marinha Americana, eu comecei a estudar um pouco mais e fui para o Seminário Evangélico do Sul para estudar um pouco debaixo do Dr. Norman Geisler. And we wrote a book together called I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist, and in 2006 I started a ministry called crossexamined.org. E então nós escrevemos um livro juntos chamado Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, e em 2006, e depois eu comecei um ministério chamado Cross-Examined, que é um ministério de apologética. And what we do now is we go to colleges, high schools, and churches to present evidence that Christianity is true from the book I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist. Então agora o que a gente faz é ir em várias universidades e escolas para apresentar para jovens os argumentos apresentados no livro Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Que coisa boa, é maravilhoso e esse ministério abençoa várias pessoas. Então, você pode contar um pouquinho pra gente sobre como que você acha que os cristãos, os jovens cristãos, podem manter a fé em círculos seculares e também nas universidades? And Dr. Turek, would you mind just telling us how do you think Christians are able to keep their faith in secular universities? Many of them are not able to because they've never been given the evidence that Christianity is true, despite the fact that the Bible tells them they should have evidence that it's true. Muitos deles, na verdade, não conseguem porque eles nunca foram apresentados para as evidências de que a fé cristã é verdadeira, apesar do fato de que Deus, na Bíblia, nos deixa bem claro que nós devemos saber as razões do porquê acreditamos. In America, 75% of young people who are brought up in the church walk away from the church once they leave the home. Nos Estados Unidos, mais ou menos 75% dos jovens que saem das casas para ir para as universidades acabam deixando a igreja depois de ir para a faculdade. And one of the major reasons they leave the church is because intellectually they don't know why Christianity is true, because we've never told them why it's true. E uma das maiores razões do porquê eles abandonam a fé é porque eles não sabem as razões intelectuais do porquê o cristianismo é verdade. E nós deveríamos ter contado para eles o porquê. By the way, our book, I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist, is available in Portuguese. It is. A propósito, o nosso livro, Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, está disponível em português. Que coisa boa. E você pode falar um pouco pra gente sobre a questão de como que jovens podem também buscar estar engajando e estudando apologética profundamente?
And would you mind just telling us how young people, young Christians, can engage in and study deeply apologetics? Well, one way is through our book, and we also have DVDs, our website, crossexamine.org, and our YouTube channel, Cross Examine, 2 words, has thousands of videos on it. Sim, uma das maneiras para aprender apologética pode ser através do nosso livro, Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, ou então também através dos nossos DVDs. Nós também temos o nosso site crossexamined.org, ou então você pode pesquisar no nosso canal do YouTube, Cross Examined, onde tem milhares de vídeos. Sim, é maravilhoso e vários aí estão legendados, então para quem quiser ver vai ajudar bastante. E você, no seu livro, você fala sobre 4 pontos essenciais que a gente precisa estar tendo em vista para a gente reconhecer a veracidade do cristianismo. Então você pode dar para a gente um panorama geral desses quais que você acredita que são os casos mais fortes, os argumentos mais fortes feitos para a gente crer na fé cristã, na mensagem cristã? And in your book, you point out several cases for Christianity. So, would you mind just showing us an overview of those cases that can be made for the Christian message? Right. Well, there are 4 questions that you need to answer to show that Christianity is true. Does truth exist? Does God exist? Are miracles possible? And is the New Testament telling us the truth about the resurrection? Sim, com certeza. Então, existem 4 perguntas que nós temos que responder para provar para as pessoas que o cristianismo é verdadeiro. O primeiro é, a verdade existe? O segundo é, Deus existe? E em terceiro, os milagres são possíveis? E em quarto, o Novo Testamento está contando para nós a verdade sobre a ressurreição? Uhum. E você pode explicar um pouquinho para a gente sobre o que cada uma dessas perguntas significam e como que a gente pode crer nelas baseadas na Bíblia? And Dr. Turek, would you mind just giving us a deeply look at those 4 questions and how we can trust those in our daily lives? Sure. The first question, does truth exist? When people say there's no truth, you want to ask them, is that true? Sim, a primeira pergunta sobre se a verdade existe. Quando você vai falar com as pessoas e elas dizem para você que a verdade absoluta não existe, você tem que perguntar para elas, isso é verdade? Yes, because when people say there's no truth, they are violating their statement. To say there's no truth is a truth claim. So obviously truth does exist. Porque quando as pessoas dizem que a verdade não existe, eles estão violando o seu próprio princípio, porque quando eles dizem isso, eles estão fazendo uma alegação de verdade. Mas se a verdade não existe, então a frase "a verdade não existe" não é verdadeira. If they say there's no absolute truth, you need to ask them, is that an absolute truth? Então, se as pessoas dizem para você não existe verdade absoluta, você tem que perguntá-las, isso é uma verdade absoluta? If they say all truth is relative, you want to ask them, is that a relative truth? Então, se as pessoas falam para você que toda verdade é relativa, você tem que perguntar para ela, isso é uma verdade relativa que você acabou de falar? If they say all truth comes from science, you want to ask them, does that truth come from science? Se as pessoas dizem todas as verdades vêm da ciência, você tem que perguntar para elas, essa verdade que você está falando vem da ciência? If they say you ought not judge, you ought to ask them, isn't that a judgment? Why are you judging me for judging? E se as pessoas chegam para você e falam, você não pode julgar ninguém, você tem que olhar para elas e perguntar, isso é um julgamento? Por que você está me julgando por julgar outros? So of course there's truth. It is self-defeating to say there's no truth. Então é claro que existe verdade. É uma declaração que se questiona a si mesmo falar que não existe verdade. It's like saying I can't speak a word in English, but you should say it in Portuguese. Go ahead. É como falar, eu não consigo falar nenhuma palavra em português. It's self-defeating. É algo que é ilógico, não faz o menor sentido. Of course there's truth. If there wasn't any truth, you couldn't make that statement. And if there was no truth, you would never go to school or read a book. É claro que é verdade, porque se não existisse a verdade, você nunca iria entender nada, você nem falaria essa frase, você não iria para a escola ou nem leria um livro. So that's the first question, does truth exist? The second question, does God exist, takes several chapters in the book. But let me give you one argument for the existence of God. Então,
Essa é a primeira parte, se a verdade existe. A segunda parte é se Deus existe. E esse inclui vários capítulos no livro, mas eu vou te dar um argumento para a existência de Deus. The first argument is from the beginning of the universe. Even atheists are admitting that the universe had a beginning. O primeiro argumento é a partir do início do universo. Até os ateus estão concordando que o universo teve um início. If the universe had a beginning, then whatever created space, matter, and time can't be made of space, matter, and time. E se o universo teve um início, então, seja lá o que for que criou o espaço, a matéria e o tempo, tem que ter vindo antes do espaço, da matéria e do tempo. That would mean the cause must be spaceless, Isso significa que a causa tem que ser fora do espaço, timeless, fora do tempo, immaterial, imaterial, powerful to create the universe out of nothing, poderosa o suficiente para criar o universo a partir do nada, personal in order to choose to create, pessoal para poder escolher criar, and also intelligent to have a mind to create. e também inteligente para ter uma mente para criar. Now, when you think about a spaceless, Agora, quando você pensa em algo sem espaço, timeless, atemporal, immaterial, imaterial, powerful, poderosa, personal, pessoal, intelligent, inteligente, first cause, who do you think of? primeira causa que você imagina, de quem você está pensando? That would mean God. Now, we don't know if it's the Christian God yet. Isso significaria Deus. Tá bom, a gente ainda não sabe se é o Deus cristão. This could be Allah or some other God. Até esse ponto no argumento pode ser Alá ou qualquer outro Deus. But if we keep looking at the evidence, we're going to realize that it is the Christian God when we see that Jesus rose from the dead. Mas, quando a gente continuar olhando para as evidências, nós vamos perceber que é o Deus cristão assim que nós estabelecermos que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. So that's one argument for the existence of God. The two others that we often state are the argument from design and the argument from morality. Então, esse é um argumento para a existência de Deus. Os outros dois que nós normalmente apontamos são os argumentos a partir do design e também a partir da moralidade. And when we put all those arguments together, we get a spaceless, timeless, immaterial, powerful, personal. E quando nós colocamos todos esses argumentos juntos, nós percebemos que nós temos um Deus que é imaterial, pessoal, atemporal, poderoso, Intelligent, moral creator who created and sustains all things. inteligente, moral, criador, que criou e sustenta todas as coisas. And when you look at those arguments, you can see that this God exists. The only question now is, did he raise Jesus from the dead? E quando você olha para esses argumentos, você percebe que esse Deus existe. Agora, a única pergunta restante é: esse Deus ressuscitou realmente Jesus dos mortos? You don't need the Bible to know that this God exists, Você nem precisa da Bíblia para saber que esse Deus existe. because we know from the effects of creation, design, and morality that there must be a cause, a creator, a designer, and a moral being. Porque nós podemos perceber, através dos efeitos da criação, do design e da moralidade, que existe um Deus que criou, que é eterno, atemporal e é um ser moral. So we are arguing from effect back to cause. That's what scientists do. Então, nós estamos argumentando dos efeitos de volta para as causas. É isso que os cientistas fazem. So we have, does truth exist? Does God exist? Now are miracles possible? Então, nós temos a verdade existe, Deus existe e agora é possível que hajam milagres? A lot of people don't believe in miracles. And when they do, I ask them, what is the greatest miracle in the Bible? Muitas pessoas não acreditam em milagres, mas quando eles dizem que acreditam, eu pergunto para eles, qual é o maior milagre na Bíblia? A lot of people will say the resurrection is the greatest miracle in the Bible. Muitas pessoas vão dizer que a ressurreição é o maior milagre na Bíblia. But the resurrection is not the greatest miracle in the Bible.
Mas a ressurreição não é o maior milagre na Bíblia. The greatest miracle in the Bible is the first verse. In the beginning, God created the heavens and the earth. O maior milagre na Bíblia é o primeiro versículo. No início, Deus criou os céus e a terra. If that verse is true, every other verse is at least possible. Se esse versículo é verdade, então todos os outros versículos são pelo menos possíveis. If it is true that God created the universe out of nothing, then can he raise Jesus from the dead? Se é verdade que Deus criou todas as coisas a partir do nada, então será que é verdade que ele consegue ressuscitar Jesus dos mortos? Can he walk on water or part the Red Sea? Será que ele pode andar nas águas e dividir o Mar Vermelho? Of course he can. If he can create the universe out of nothing, he can do whatever he wants inside the universe. É claro que pode. Se ele criou o universo a partir do nada, ele pode fazer o que ele quiser dentro do universo. So miracles are possible because God exists. Então, os milagres são possíveis porque Deus existe. The only question now is, did the resurrection really occur? Então, a única pergunta que continua é: a ressurreição realmente aconteceu? And that's when we go to question 4, is the New Testament telling us the truth about the resurrection? E é aí que nós vamos para a pergunta 4. O Novo Testamento está nos contando a verdade sobre o que aconteceu com a ressurreição? And there is a lot of evidence that the New Testament writers are telling us the truth that Jesus rose from the dead. E existe muitas evidências de que o Novo Testamento está nos falando a verdade sobre o que aconteceu e que Jesus ressuscitou dos mortos. One line of evidence is they put eyewitness details into their writings that only an eyewitness would know. Uma das linhas de evidências é que eles colocaram dentro dos seus evangelhos declarações de testemunhos oculares que somente testemunhos oculares poderiam saber. More than 100 of these details are in chapter 10 of I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist. Mais de 100 desses versículos e detalhes estão detalhados no capítulo 10 do livro Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Another line of evidence that they are telling the truth is they wrote embarrassing details into the story that they never would have invented. Uma outra linha de evidência para provar que eles estão falando a verdade é que eles incluíram alguns detalhes que poderiam ser até envergonhantes. Teria colocado. For example, if you are making up a story, you wouldn't make yourself look bad. Por exemplo, se você estivesse inventando uma história, você não inventaria uma história na qual você parece, de alguma maneira, fazendo algo ruim. You wouldn't say that Jesus called Peter Satan. Você não incluiria, por exemplo, o fato de que Jesus chamou Pedro de Satanás. You wouldn't say that Jesus, or you wouldn't say that Peter denied Christ 3 times. Ou, por exemplo, você não diria que Pedro negou Jesus 3 vezes. You wouldn't say that all the disciples at the crucifixion ran away, that they were cowards. Por exemplo, você também não colocaria que os discípulos de Jesus, todos eles, no dia que Jesus foi preso, eles fugiram, que eles eram covardes. If you were making it up, you would never say the women were the first witnesses. Se você estivesse inventando, provavelmente nunca colocaria que as mulheres foram as primeiras testemunhas. Because they were not considered to be reliable witnesses in that culture. Porque elas não eram consideradas confiáveis testemunhas naquela cultura. Especially someone like Mary Magdalene, who was formerly demon-possessed. Especialmente alguém como Maria Madalena, que antes estava sendo possessa por demônios. And you would never say that the disciples were doubting when they heard of the resurrection. E você provavelmente nunca falaria que os discípulos estavam duvidando quando eles escutaram sobre a ressurreição. You would never say they were doubting when they saw Jesus resurrected in Matthew chapter 28. Você nunca colocaria que eles estavam com dúvidas quando viram Jesus ressuscitado em Mateus 28. You would never say that Jesus was considered out of his mind by his own family in Mark chapter 3. Você nunca colocaria que Jesus tinha sido considerado como fora de sentido pela sua própria família em Marcos
3. You would never say that his own brothers didn't believe in him, John chapter 7. Você nunca colocaria que os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele, como está em João 7. You would never say that Jesus was called a drunkard. Você nunca incluiria que Jesus tinha sido chamado de beberrão. You would never say that Jesus was called demon-possessed. Você nunca incluiria que houveram pessoas que chamaram Jesus de possuído por demônios. You would never say that there were two prostitutes in Jesus' bloodline, Rahab and Tamar. Você nunca incluiria o fato de que haviam duas prostitutas na linhagem da descendência de Jesus, Raabe e Tamar. You would never say that there were bad people in the bloodline like Judah. Você nunca incluiria o fato de que na descendência dele tinham pessoas ruins como Judá. You would never say that David was an adulterer, a liar, and a murderer. Você nunca incluiria Davi, que era um mentiroso, um assassino e um adúltero. There are many embarrassing stories they never would have invented. Tem muitos aspectos vergonhosos até que eles nunca, jamais teriam inventado. And then many of them went to die for it. E aí muitos desses discípulos depois ainda morreram em defesa dessas verdades. And we need to realize that all the writers of the New Testament were Jews, except for Luke. E também nós temos que perceber que todos os escritores do Novo Testamento eram judeus, exceto Lucas. Why would these Old Testament believing Jews invent a resurrected Jesus that would get them beaten, tortured, and killed? Por que esses judeus que acreditavam no Antigo Testamento inventariam um Jesus que ressuscitou para poderem ser espancados, torturados e às vezes até assassinados? They didn't get anything good out of saying Jesus had resurrected from the dead. Eles não obtiveram nenhuma vantagem para si mesmos ao dizer que Jesus ressuscitou dos mortos. There are three reasons that people make up stories. Existem 3 razões do porquê pessoas inventam histórias. They can get sex, money, or power. Eles buscam encontrar sexo, dinheiro ou poder através dessas invenções. Sex, money, and power are good things, but they are so good that oftentimes we will take shortcuts to get them. Sexo, dinheiro e poder são coisas boas em si, mas muitas vezes as pessoas, para consegui-las, acabam buscando atalhos. So if you are going to say the New Testament writers made up the story, you would have to find one of those 3 motivators: sex, money, or power. Então, para conseguir argumentar que esses escritores do Novo Testamento inventaram essas histórias, você vai ter que provar que eles fizeram isso buscando uma dessas 3 coisas: sexo, dinheiro ou poder. Do you think that the New Testament writers got real popular with the ladies for saying Jesus had resurrected from the dead? Você acha que os discípulos de Jesus ficaram muito popular com as meninas por conta de ter ressuscitado dos mortos? Did they get money for saying Jesus had resurrected from the dead? Eles conseguiram dinheiro ao dizer que Jesus ressuscitou dos mortos? Did they get power for saying Jesus had resurrected from the dead? Eles conseguiram poder por conta de dizer que Jesus ressuscitou dos mortos? No, they got persecuted. Paul had power when he persecuted the church, but he became persecuted when he became a Christian. Não, eles perderam poder quando eles se tornaram discípulos de Jesus. Paulo, por exemplo, tinha poder antes, quando ele estava perseguindo as igrejas em nome dos judeus, mas depois que ele virou cristão, ele é que foi perseguido. So there is no motive to make up the resurrection story. Então não existe motivação para eles terem inventado a história da ressurreição. The New Testament writers did not create the resurrection created the New Testament writers. Os escritores do Novo Testamento não inventaram a ressurreição. Foi a ressurreição que criou os escritores do Novo Testamento. There wouldn't be any New Testament documents written by Jews in the first century that claimed a man was God and rose from the dead, unless a man claimed to be God and rose from the dead. Jamais existiriam escritos judeus alegando que um homem ressuscitou dos mortos e disse ser Deus, a menos que realmente houvesse um homem que ressuscitou dos mortos e disse que era Deus. So Christianity is not true because a series of documents we put under one binding we call the Bible says it's true. Então, o cristianismo não é verdade só porque nós temos um
uma coleção de documentos que nós chamamos de Bíblia, que diz que o cristianismo é verdade. In fact, Christianity would be true if the Bible never existed, De fato, o cristianismo seria verdadeiro mesmo que a Bíblia nem existisse. because Christianity did not originate with a book. Christianity originated with an event, the resurrection. Porque o cristianismo não começou com um livro, mas ele começou com um evento que foi a ressurreição. There would be no book unless there was a resurrection. Não existiria o livro a não ser que tenha existido a ressurreição. Now, thankfully, the people who saw this wrote it down so we could know about it, but they didn't write it down because they made it up. They wrote it down because they saw the resurrection. Agora, graças a Deus, eles viram e escreveram sobre o que viram, mas se eles não tivessem visto, jamais teriam escrito sobre a ressurreição. So that is an overview of the argument. There's a lot more to it, but that's about as much as we can do now. Agora, essa foi um grande panorama dos argumentos. Existem muitos outros aspectos, muitos outros detalhes, mas isso é tudo que nós podemos fazer por agora. Sim, foi excelente. Então, eu pensei da gente estar trazendo algumas das objeções que são geralmente mais ouvidas, então você pode trazer para a gente uma resposta a elas. Que tal? I thought about bringing up some of the most often used arguments against Christianity, the most famous objections, so you can make a response for us. Does that Okay. sound good? Good. Ótimo. Então, como que a gente pode ter certeza que o cristianismo é a única verdade, uma vez que existem tantas religiões no mundo? So the first one is, how can we be sure that Christianity is the only true religion since there are many religions in the world? Christianity claims to be the one way to God because there's only one way God can reconcile infinite justice and infinite love. O cristianismo diz que é o único caminho para Deus, porque só existe uma maneira em que um Deus poderia fazer a reconciliação entre a misericórdia infinita e a justiça infinita. If he allows sinners like us to go unpunished, he's not infinitely just. Se Deus permitir que pecadores como nós pudéssemos sair sem punição, ele não seria infinitamente justo. He can only be infinitely just if he punishes sin, so he punishes a substitute in our place, that's himself, Jesus. Ele só pode ser infinitamente justo se ele punir o pecado, mas para isso ele precisa então de um substituto para poder nos salvar, e esse foi Jesus. Now, the way we can know this is true is through the evidence we just mentioned, that is in much more detail in the book. I don't have enough faith to be an atheist. E a maneira para você saber sobre essas evidências, desses argumentos que nós acabamos de explicar, é através do livro. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. But we are not saying that everything in every other world religion is false. Mas nós não estamos dizendo que todos os aspectos de todas as outras religiões mundiais são falsos. Every religion has some truth in it. Toda religião tem alguma coisa da verdade nela. But where they disagree with the Bible, they are false. Mas nos pontos em que elas discordam da Bíblia, aí elas são falsas. For example, Islam teaches a lot of truth, that there is a God and you ought to pray and you ought to give to the poor. Por exemplo, o islamismo diz muitas verdades, como existe um Deus, você tem de orar, você tem de dar dinheiro para os pobres. But Islam is false when it says Jesus never died or rose from the dead. Mas o islamismo é falso quando diz que Jesus nunca morreu nem ressuscitou dos mortos. Because the evidence shows that Jesus did die and rise from the dead, and Islam came along 600 years after that to deny those facts. Porque os fatos e as evidências mostram que Jesus morreu sim e ressuscitou dos mortos, mas o islamismo veio depois de 600 anos desses fatos para negar essas evidências. The best evidence shows that Jesus died and rose from the dead, which shows that Christianity is true on that point and Islam is false on that point. As evidências mostram que Jesus realmente morreu e ressuscitou dos mortos, e isso prova que o cristianismo é verdadeiro nesse ponto e que o islamismo é falso nesse ponto. So Islam gets some things right, but it gets the main thing, who God is and what he did for us, wrong.
Então, o islamismo consegue acertar algumas coisas, mas ele perde o ponto principal. Ele erra o ponto principal de que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos pelos nossos pecados. So Christianity is a system of truth, but I might have some error in my thinking over it. Então, o cristianismo, como um sistema, é 100% verdadeiro, mas eu posso ter alguns tipos de erros no meu pensamento acerca desse sistema que é verdade. Islam is a system of error, but it has some truth in it. O islamismo é um sistema de erro, mas ele tem algumas verdades dentro dele. Uhum, isso é muito interessante para a gente estar pensando. E outra objeção é que, bom, se Deus é bom, por que ele ordenou tanta matança, a morte de tantas pessoas no Antigo Testamento? And the second objection that we often hear is that if God is a good God, why would he command so much killing in the Old Testament? You would have to look at each one of those instances to discover the reason, but most of them have to do with judgment. Você teria que dar uma análise em cada um desses exemplos do Antigo Testamento, mas a maior parte desses exemplos em que existe um mandamento, existe uma ordem de Deus para matar, tem a ver com julgamento. God has the authority to judge people whenever he wants. Deus tem a autoridade para julgar as pessoas no momento em que ele quiser. God has the authority to take life because he is the creator of life and he can resurrect life. Deus tem a autoridade de tirar a vida porque ele é o criador da vida e ele pode ressuscitar a vida. We don't have the authority to take innocent life because we did not create life and we cannot resurrect it. Nós não temos a autoridade de tirar a vida de ninguém porque nós não criamos a vida e nem podemos ressuscitá-la. But even we have the right through our government to take life of a guilty murderer because that is the appropriate punishment. Mas até mesmo nós podemos ter a autoridade de tirar a vida através do governo quando alguém foi julgado e teve o veredito de ter cometido um crime hediondo, porque isso é certo e justo. If we have the right to punish people, does God have the right to punish people? E se nós temos o direito de punir pessoas, e Deus tem o direito de punir pessoas? I often ask people who complain about the God of the Old Testament if they support abortion. Normalmente eu pergunto às pessoas que reclamam sobre o Deus do Antigo Testamento se elas apoiam o aborto. They say yes, they think a woman has the right to an abortion. Normalmente eles dizem que sim, que eles acreditam que a mulher tem direito a ter um aborto. So then I ask them, why do you have the right to kill people but God doesn't? E então eu pergunto para eles, por que você acha que você tem direito de matar pessoas, mas Deus não tem? God has the right to take life, we do not. Deus tem o direito de tirar a vida, nós não. Also, there's a very good book on this called Is God a Moral Monster? Também existe um livro muito bom sobre isso que se chama Deus é um monstro moral? We have that one in Portuguese as well. Yes, from Paul Copan. Nós temos esse também em português de Paul Copan. Nós vamos colocar o link aqui embaixo. Sim, isso é ótimo para a gente estar pensando sobre e falando um pouquinho específico sobre cristãos à luz de tudo isso que a gente viu. Como que você acha que o comportamento do cristão influencia na hora que ele está compartilhando a fé dele? So, Dr. Turek, in light of all of that, how do you think that the Christian and his behavior influences when sharing the gospel to other people? Well, sometimes we can have bad behavior and it turns people off. Bom, algumas vezes nós podemos nos comportar mal e isso pode acabar afastando pessoas da fé. The Christian has been called the fifth gospel, and most people won't read the other four. O cristão tem sido chamado de o quinto evangelho, e a maior parte das pessoas não vai ler os primeiros 4. But let me ask you this. If someone plays Beethoven poorly, who do you blame? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se alguém toca Beethoven mal, quem é que você culpa? You do not blame Beethoven. Você não culpa o Beethoven. So if somebody plays Christ poorly, you do not blame Christ. Então, quando alguém toca Cristo mal,
Você não deve culpar Cristo. You know that all people are flawed and sinful and need a savior. Você sabe que todas as pessoas têm falhas e são pecadoras e precisam de um Salvador. So if someone plays Beethoven poorly, you do not say that Beethoven is not true and beautiful. Então, quando alguém toca Beethoven ruim, você não fala que Beethoven não é verdade, a música dele não é verdadeira e bela. Likewise, if a Christian plays Jesus poorly, you do not say that Jesus is not true and beautiful. Então, da mesma maneira, quando alguém toca Jesus mal, você não deve falar que Jesus não é verdadeiro e belo. When someone says, I can't go to church because there's too many hypocrites, I say, come on down, we've got room for one more. Então, quando alguém fala, eu não vou para a igreja por causa de tantos hipócritas, eu digo, pode vir aqui dentro, nós temos espaço para mais um. É uma excelente resposta. E para nossa pergunta final, como você acha que a gente pode compartilhar o evangelho de uma forma efetiva com aquelas pessoas que ainda são céticas e não são crentes? And for our final question, how can we effectively share the gospel with friends who are skeptics? I think sometimes you have to ask a lot of questions. Eu acredito que algumas vezes você tem de fazer várias perguntas. The first question you should ask is, if Christianity were true, would you become a Christian? A primeira pergunta que você tem que fazer, se o cristianismo fosse verdade, você se tornaria cristão? I ask that of atheists on college campuses here in America, and many times they say no. Eu pergunto para vários ateus aqui em campos de universidades nos Estados Unidos e muitas vezes eles respondem que não. I say, if Christianity were true, would you become a Christian? And they say no. I say, how is that rational? Eu pergunto para eles, se o cristianismo fosse verdade, você se tornaria cristão? E eles dizem não. E eu pergunto para eles, como é que essa sua resposta é racional? It's not rational. The problem is not in the head, the problem's in the heart. They don't want it to be true. Não é racional fazer isso. O problema não está na mente deles, o problema está no coração deles. Eles não querem que o cristianismo seja verdade. They don't want there to be a God because they want to be God of their own lives. Eles não querem que exista um Deus porque eles querem ser os deuses das suas próprias vidas. They are not on a truth quest, they are on a happiness quest, and they are going to believe whatever is going to make them happy. Eles não estão em busca da verdade, eles estão em busca da felicidade. E eles vão acreditar em qualquer das coisas que puder fazer com que eles sejam felizes. Here's the problem. You can make yourself happy over the short term doing a lot of fun things, but over the long term, it's a disaster. Mas esse aqui é o problema. Você pode ser feliz a curto prazo se você for fazer várias coisas divertidas, mas o problema é que no longo prazo isso vai ser um desastre. If you want to get contentment, you have to go straight through truth, and Jesus is the truth. Se você quiser verdadeiro contentamento, você tem que ir direto na verdade, e Jesus é essa verdade. So always ask, if Christianity were true, would you become a Christian? If they hesitate or say no, the problem isn't here, the problem's here. Então sempre pergunte, se o cristianismo fosse verdade, você se tornaria cristão? E se a pessoa disser não, você pode ter certeza que o problema não está na cabeça, está no coração. So always ask questions. Então sempre faça perguntas. Excelente, isso é uma coisa maravilhosa para a gente ter em vista. Então, Dr. Turek, muito obrigada por ter estado aqui com a gente, realmente foi edificante para a gente saber defender a nossa fé, então muito obrigada. Dr. Turek, thank you so much for being here with us today. I'm sure that all the wisdom you shared will be a great blessing for our country, so thank you very much. Well, thank you for having me on, Rebecca and Raphael. And as I say, have them look at our website, crossexamine.org, our YouTube channel, Cross-Examine, 2 words. And of course, I know I don't have enough faith to be an atheist is in Portuguese, and I think maybe stealing from God is too. Com certeza, Rebeca, muito obrigado por ter me chamado e, por favor, mencione para as pessoas virem no nosso site, crossexamined.org, e também no nosso canal do YouTube, Cross-Examined. 2 palavras, onde você pode encontrar vários recursos. Eu sei que também o nosso livro Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu estava disponível em português, e talvez o livro Roubando de Deus também esteja.
Muito obrigada por ter ouvido mais um episódio do podcast Feito Lipas. Foi uma grande alegria ter tido você aqui. E também tenha certeza de olhar na descrição para poder adquirir o livro dele e também o outro livro que ele indicou nessa entrevista. E também tem vários vídeos dele em português, então tenha certeza de assistir para estar edificando e fortalecendo a sua fé, para você poder estar evangelizando pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então, muito obrigada por ter estado aqui. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais notificações quando lançar novas entrevistas como essa. E então, que Deus abençoe e a gente se vê na semana que vem.